obrigado, Senhor, por esses adolescentes que vieram, como já foi a nossa aula hoje, Senhor. Senhor, que possamos aprender, guardar, praticar, viver e ensinar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, capítulo 15 de Mateus é um dos textos mais emocionantes do capítulo do livro de Mateus. Interessante, vamos lá. Capítulo 15, em Marcos também, você vê aí, está escrito no mesmo história. Então, alguns fariseus, mestres da lei, vieram a Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntar. Esse que os fariseus sempre eram os fariseus, mestres da lei, os saduceus que estavam perguntando a Jesus. Não era porque eles queriam saber, era porque eles queriam provocar. Por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus também, só uma vez ficou calado. Jesus e a mulher. Outras vezes ele respondeu. Jesus respondeu. E por que é que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus e seguem aos seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse, respeite seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para julgar aos seus pais, em sinal de respeito, mas diz que eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar aos pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Meus amados irmãos, o que Jesus quer dizer aqui? Muito simples de entender. Jesus diz o seguinte, perceba no versículo, aqui depois do versículo 3. E por que é que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? O que isso quer dizer? Na lei, os escribas e doutores da lei acrescentavam na lei o que eles queriam, o que eles pensavam, dizendo que era mandamento de Deus. Ou seja, essa questão de lavar as mãos dá-se a entender que foi eles que acrescentaram na lei, os escribas e os doutores da lei, acrescentaram na lei, dizendo, isso aqui é mandamento de Deus. Tanto é que você vai ver na Bíblia, Deus entregando a Moisés quantos mandamentos? 10. E depois os próprios escribas acrescentaram para quantos? 613. De 10 para 613. Então tem muita coisa na lei que era eles que criavam na cabeça dele, tipo um Alá Alexandre de Moraes. Eles iam lá acrescentar, porque Deus mandou ele para vocês entenderam? E o povo é obrigado a seguir, porque ele dizia que foi Deus e acabou. Aí Jesus disse, sabe, quem colocou isso na lei foi vocês. Esse negócio de lavar a mão, claro que é higiene, que é importante, claro, mas a questão de lavar a mão, ser lei, está escrito na lei, não tem nada a ver com Deus, foi eles que colocam. Tá. Quer dizer que os 613, a maioria, mais da metade foi eles que criaram. Exatamente, muito mais. 90%. Então vamos lá. Paramos no século, foi isso? Foi. Aí Jesus já chega botando para quebrar. Aí Jesus diz, Deus disse, respeitem seu pai e a sua mãe. E disse também, que seja morto quem amaldiçoar pai não. Veja que é os pais e as mães, antigamente os pais, né? O pai, a mãe, os pais, já tinham muita raiva com os filhos. E chegava até o ponto de amaldiçoar o pai e a mãe. Tanto é que Jesus diz aqui que Deus colocou na lei que seria morto quem amaldiçoasse pai e mãe. Aí, mas o que é que os fariseus diziam? Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os pais, perceba, a Josefa tem um carro,
Aí ela resolve vender para ajudar com dinheiro a minha mãe 3. Aí os fariseus diziam o quê? E se pegasse o dinheiro e dissesse, eu vou dedicar a Deus, aquele dinheiro que ela vendeu o carro para ajudar a mãe, não precisava ajudar os pais. Os judeus diziam que isso era lei. Jesus disse que foi eles que inventaram. Olha que diferença. Por quê? Porque eles inventaram essa ideia. Porque só assim os escribas e fariseus que tomavam conta do dinheiro que era ofertado eram beneficiados. Os escribas e os doutores da lei. E que se dane, pai, não. Eu já ajudei no templo, eu já ajudei na igreja, eu já ajudei lá na casa do Senhor e a ajuda dos pais. Já fiz o que eu tenho que fazer, já ajudei na igreja, eu dar pai não. Está entendendo? Entendeu, Padre Filho? Se você, por acaso, vendesse seu carro para ajudar a sua mãe, com dinheiro, e os judeus inventaram uma lei que era o seguinte: se você quisesse pegar aquele dinheiro e dar na igreja, não precisava se preocupar em ajudar a mãe. Você já fez o que tinha que fazer, dar o dinheiro na igreja. Mas Jesus disse que essa lei foi eles que inventaram, não foi Deus que fez. Entendeu? Então eles pegavam um pedacinho do dinheiro, davam na igreja e embolsavam o resto. Eu não vou dar minha mãe porque esse dinheiro eu fiz isso para ofertar na igreja. Mas dava um pedacinho na igreja e embolsavam. Já faziam isso naquele tempo com o pai e olha, o negócio é assim. Já vem de raiz. Já vem de raiz. Aí o 7 Jesus diz, hipócritas. Ô irmão, o que é esse hipócrita? Agora que eu imbecil, eu sei que fala para Deus. Chegou perto. Hipócrita é você demonstrar ser aquilo que você não é. Isso é um hipócrita. Eu demonstro ser carinhoso com vocês aqui, abraço todo mundo, bebo e tudo mais. Quando eu chego em casa, eu digo, pai, eu não suporto abraçar aquele povo. Isso é ser hipócrita. E será que ninguém está assim? Eu só vou lá porque é obrigado, mas não ia dar para Quer ver isso? Política. Eu trabalhei com político, o político abraçando o povo todo dia. Chegava em casa, ele tomava banho de Eu álcool. já vi político lavar, não. Tomava banho de álcool. Tem que lavar, porque pega na mão do povo. Não, peraí. Olha, mas o político que eu trabalhei, na vida eu trabalhei para o político nessa linha, ele tomava banho de álcool. E depois de tomar banho de álcool, todo com nojo, assim, tudo assim, ele passava mais ou menos uma meia hora no banheiro, só se saboando, tirando sabão, tirando sabão. Agora é para mim. Ixi, vai que roupa, vamos tomar roupa para dentro, joga fora. Era assim. Então, hipócrita é você demonstrar aquilo que você não é. E isso é uma das coisas que Jesus mais confrontou. Se existia uma coisa que os fariseus eram, era hipócrita. Eu quero dizer da minha esposa, meu amor, pelo amor de Deus, como você é falso. E eu acho mesmo? Entendeu, Mateus? Muito bem, garoto. Aí, versículo 8. Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe. Eu, quando li esse texto, você já imaginou se Deus, que pela Bíblia está para a gente entender que Deus sofre quando nós pecamos contra Ele. Você já imaginou quanto eu já fiz Deus sofrer?
Porque ele investiu em mim, ele me deu vida, ele me deu uma certa capacidade para trabalhar na obra dele. Ele me quer uma pessoa alinhada com a vontade dele. Mas eu, vez por vez, eu estou enriquecendo ele, fazendo aquilo que eu sei que ele não gosta, fazendo aquilo que eu sei que ele não se agrada. Você já imaginou quantas vezes eu me desisti Deus? Eu gosto disso. Aí você fala assim, pecar contra Deus. Tá vendo? Foi nosso? Vai saber. Assim, pecar contra Deus. Certo. Pecar contra Deus é o quê? A gente acabou de falar de hipocrisia, né? Hipocrisia. É, você sabe que Deus detesta isso. E você ama ser hipócrita. Por exemplo, eu amo ser hipócrita. Eu digo uma coisa aqui na frente da irmã Quitéria, eu amo ela, eu admiro ela, acho ela uma pessoa maravilhosa. Mas, quando ela sai da minha frente, detesto ela. Odeio. Só olho porque tem olho na cara. Já tem muito bom. Prima da hipocrisia. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Aí Deus disse que as pessoas diziam que amavam a Deus. Isso aqui. Mas isso aqui estava bem longe de Deus. Porque eu sou enganado se alguém me falar algo com a boca. Eu certamente, se Deus não mostrar, eu não conheço o coração de ninguém. Mas Deus sabe se eu estou dizendo que eu amo a Ele de todo o coração, mas só isso aqui. Então Deus disse, esse povo me ama com a boca e o coração não quer saber de mim. Interessante que qual a diferença lá desse tempo para hoje? Tem alguma? Não. Perceba bem, versículo 9. Mas não é tão muito, né? É verdade. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos. Está ligado naquilo que eu falei. Eles acrescentaram a lei, dizendo que era mandamento de Deus, mas não era mandamento de homem. Então, Jesus fala sobre a impureza. Mateus capítulo 7 também fala sobre isso. Deus chamou a multidão e disse, escutem, entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, sujo, imundo, nojento. É melhorar para vocês. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode fazer a pessoa. Pessoal, que coisa impressionante que foi dito aqui. Jesus disse que o que deixa a pessoa impuro é o que sai e não o que entra. É uma lógica meia contrária à que a gente acredita, né? Porque a gente acredita que eu só sujo a boca se eu pego e como massa, por exemplo. Eu escovo os dentes e como pão, como farinha, como, sei lá, como charque. Automaticamente, com o que eu estou botando na boca, eu estou sujando minha boca se eu acabei de escovar. Correto, Josefa Maria? Correto? Correto. Mas Jesus disse que não. E o que suja não é o que entra, e o que sai. Como assim? E o que sai, sai do coração. Então toda a fonte de limpeza e imundície do ser humano sai do. Aí você pode pensar, esse batedor aqui é o que causa toda a minha santificação ou a minha sujeira. Você sabia que o coração, você não guarda nada aqui? Sabia, José Fagão? Sabia, Monteiro? Você não guarda nada aqui. No coração. Ninguém guarda nada no membro cardíaco chamado coração.
Não, pastor. Sabia, José? Não é bom, não. Sabia dele? Não? A mente da gente é... Sério que você não sabia? Olha, tá vendo como é convicto as suas aulas? Olha, tudo que você faz de ruim, de bom, tudo. A Bíblia chama de omagu. O que a gente hoje conhece de... O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Toda emoção negativa e positiva está concentrada na sua alma. E a alma não está aqui. Mas o que é alma? A alma é um centro. Você não é cadastrada, por exemplo, no SUS. O SUS não é um centro único de saúde onde todos os brasileiros estão cadastrados. Bom, a sua alma é um centro onde todas as suas emoções negativas e positivas estão conectadas. Mas onde é que fica a alma? Dentro de você, conjugado com o Espírito. O Espírito te liga a Deus, a alma te liga a emoção, boa ou ruim, com o outro, consigo mesmo. E o corpo é essa caixa que guarda essa estrutura que a gente tem. Entendeu? O corpo é a caixa. A alma é o centro das emoções que você tem com o outro. Bom, vou dar um exemplo. Aquela minha mãe Zocolô, quando chegou aqui, não fez aquela coisa magnífica. Aquilo ali é emoção, ela está transmitindo aquilo da alma. Aí o povo diz, eu falo de todo o meu coração. Mentira, as emoções vêm da alma. Agora, se passa pelo coração ou não, só Deus sabe. Às vezes até a gente se engana. Você sabia que a mente é chamada de mente, porque a mente. Sabia não? Não, trabalha na mente, né? Coisa boa, coisa ruim, né? Você sabia? A mente é chamada de mente porque é a mente. Quantas vezes você não se enganou? Mas eu tinha certeza que era assim. A minha mente me traiu, me enganou. A mente. Quantas vezes? Aí vai para os adolescentes que estão aqui. Os adolescentes que estão aqui, a gente já passou por essa fase. Eu já falei faz alguns meses que eu passei pela fase dos adolescentes. Por que vocês ficaram? Os adolescentes. Quem nunca viu um adolescente dizendo assim, fulano ou fulana é a paixão da minha vida? Né? Aí, 2 anos depois, a vida dá um cavalo de pau absurdo. Hoje fulano está encantado pela fulana. Cadê? Então agora o coração virou o disco. Agora é pelo fulano. É isso, é emoção, é a alma. Na minha vida agora já chama logo de vida. Mas a minha vida já grita lá, ô vida! Igual você, ninguém sabe uma vida inteira. Vai sair um bocado de... Vamos acelerar o processo. A gente parou. E essa casa que só chama a mulher de vida, é de vida de pronto. Parou o mundo, foi? Ah, tá. Você quer saber mais do que é alma? Fala aí mais, para saber. Tem tanto conteúdo aqui. Poxa, quer dizer que tudo que a gente sente não é o coração, é a alma. Não tem nada aqui. Aqui só tem um órgão cardíaco que pulsa, jogando sangue para todo o corpo. E junto com esse sangue vai também o oxigênio. Só. Como a gente ficou olhando na frente? Agora, tem gente que não vai dizer nunca isso. Porque isso essa informação que eu estou passando para vocês não é uma informação comercial. Ou seja, se alguém disser que nada fica no coração, como é que, por exemplo, as lojas no Dia das Mães vão vender? Porque dê esse coração lindo para sua mãe. Entendeu? Se as pessoas entenderem que nada fica no coração, como é que as pessoas
que precisam vender no Natal, no dia do aniversário, no dia dos pais. Vão vender. Na vida do coração não tem nada. Entendeu? Ô, pastor, mas é bom frisar que a Bíblia fala muito em coração. Como Jesus, como Deus, a Bíblia que Jesus falou. Me honram com a boca, mas com o coração. Eu não estou negando que exista emoção. Quando a Bíblia fala coração, ele está se referindo justamente à emoção. A emoção. À alma. Não ao ser, não, sentimento. não o órgão cardíaco que bate aqui. A pessoa achava que era o pipaca. Aqui é dele. Aqui, né? Aí só tem a sua caixa torácica. Aqui, né? Nem sei É o no que é. meio. Lado esquerdo. É no meio. É mais pendendo do lado Já esquerdo. disseram que era no meio, mas já disseram que era mentira que ele fica do lado esquerdo. Não. Não, ele pende mais pro lado esquerdo, mas ele fica quase no meio. Mais uma informação para você. 60% do coração está mais do lado esquerdo. 40% está mais do lado direito. E outra informação, viu? O lado esquerdo, né, é onde passa toda a sujeira. Para purificar. É o que purifica. Ou seja, todo sangue sujo passa do lado esquerdo, aí vem para o direito, para ir já purificado para começar. Porque parou no 11, não foi? Sim, mas vocês entenderam o que é alma? Emoção. É porque a senhora vai dizer, meu pastor, fale mais não do como receber o Espírito Santo. Fale agora do que é. Também, né? Outro assunto para a gente aprender mais. É porque eu pensava que tudo a gente colocava no coração. Mas eu preciso de tempo. Eu abro. E é na mente. do- Não, da- mas Não, o mente da gente é sentimento, o evoluído. Mas sentimento quem faz. faz é quem tem roda mesmo, roda e Mas pensa o muito. sentimento faz a gente sentir. Mas o Sentir. pastor diz, ela mente. Mas a gente sente tudo. Mas a alma é a janela do corpo, a alma. A alma é os olhos do espírito. O espírito vê através da alma. Outra coisa. Tipo, quando a gente tem um susto, a gente não chega, não sente uma frieza, né, no peito. Sempre no Mas peito. fica assim, ó. Mas você sabia que a informação ela passa do cérebro para qualquer órgão do corpo em 0,00000,9 segundos. Ou seja, menos de meio milésimo. Quando você pensa, você sente. Ou seja, quando a situação acontece na sua frente, a informação passa para cá. Aí a gente aprendeu essa cultura de entender. O coração tem que disparar. Agora, quando alguém sente um infarto, aí é aqui. Entendeu? Você veja que o que morre primeiro é o quê? Sabe? Então, quando o cérebro morre, os outros ainda podem ser aproveitados. Então, você aproveita tudo. Eu já vi falar que o coração é o último que morre. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se a emoção da Tânia estivesse no coração dela, se ela por acaso morre e pegasse o coração dela e colocasse em mim, eu ia ter as mesmas emoções. Mas pode se colocar e eu não ter nenhuma das emoções que ela tem. Por quê? É a emoção tá. Porque a emoção está aqui. Está entendendo? Ele já sabe mesmo da cabeça. Quem move todo o nosso corpo, quem libera todo o nosso corpo é o cérebro. Qualquer coisa que você tiver no cérebro vai danificar alguma parte do seu corpo. Então, por que o pastor não andava normal? Porque ele teve uma deficiência no cérebro. Paralisia cerebral. Aí o cérebro que comanda a parte inferior O lado esquerdo. não tá funcionando normal. O meu cérebro, de um lado, é mais fino do que o outro. Onde a paralisia bateu, afinou o cérebro. E deu paralisia. Danificou a minha parte inferior. Aí, mas o corpo A parte inferior. Só as pernas, Só só a as maneira de só andar. as pernas. É impossível. Sai da cabeça, Só a maneira de andar. só para as pernas. Só a maneira de... Exatamente, porque atingia o meu lado esquerdo. Aí, na parte superior, meu braço esquerdo tem mais força do que o braço da maioria das pessoas. Na parte superior, eu fiquei super fortificado, vamos dizer assim. A parte inferior, eu tenho só 20% do equilíbrio de uma pessoa normal. É por isso que se vocês já assistiram o vídeo ali no YouTube, parecia que ele caiu. Eu já assisti já.
Está vendo quantas coisas só nesse pacote de informação? Vamos embora. Versículo. É o 10, né? É o 11. Acabou, não. Ah, é o 12. Pode dar uma que você não deu Vamos lá, dela. não é o que entra pela boca, mas não é o que entra pela boca que faz alguém que fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca que pode tornar alguém impuro. Vocês entenderam isso ou quer que eu explique? Não entendi, Jesus estava falando isso espiritualmente. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupe com os fariseus. São guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. De uma forma compacta, eu vou explicar esse versículo. O que Jesus está querendo dizer? Os fariseus, os saduceus, os escribas e doutores da lei diziam que eram de Deus, mas não pertenciam a Deus. Diziam que recebiam informação de Deus para guiar o povo. O povo estava cego, confiava neles. Aí Jesus disse que os fariseus estavam cegos, guiando um povo que também estava sendo guiado por eles, que não tinham nada de Deus. Fariseus, saduceus, escribas, não tinha nada de Deus. Era um cego e um outro cego que ia cair no buraco, no abismo. Ou seja, pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra, conheciam a Bíblia, iam na igreja. Não era mesmo. Dá para entender melhor no peito. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eram pessoas que conheciam a Bíblia, iam lá no templo, participavam dos cultos, ensinavam o povo. Mas Jesus dizia: meu pai não me deu esse povo para cuidar, não conheço eles. Eles são hipócritas, eles são falsos, eles são mentirosos, eles são nojentos. Os escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, essa turma, Jesus ignorava, não os considerava, porque eles eram hipócritas. O que Jesus quis dizer que ia acontecer, né? Eles, os fariseus, os saduceus, os escribas, eram essas plantas que diziam pertencer a Deus, mas que seriam arrancadas do meio do povo que pertencia a Deus. Lembra da ilustração do joio e tudo? Mais ou menos. Vamos lá? Versículo 15. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é que faz que a pessoa fique impuro. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, adultério e demais, imoralidade sexual. São coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém. Olha que segredo tem nesse versículo, Mateus. Qual é o versículo que a gente está vendo? Não, Mateus é o livro. O que é impuro? Sujo, nojento, imundo. Nesse sentido aqui, pecado. Pecado. Agora perceba aqui. Perceba o que Jesus diz aqui. Vê só. Eu vou repetir só porque eu acho isso interessante. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que faz a pessoa que fica impura. Porque do coração é que vem
os maus, Jesus coloca logo aqui. Primeiro ponto, maus pensamentos. Os maus pensamentos provocam o quê? Crimes de morte. O que mais? Adultério. O que mais? As imoralidades. As imoralidades sexuais. Os roubos. O que mais? O As roubo. mentiras. As mentiras. E as calúnias. Mas o primeiro ponto que Jesus frisou foi os maus pensamentos. Então a gente precisa ser um vigia, bravo, valente sobre os nossos pensamentos. Porque tudo começa de um pensamento. Tudo começa de um pensamento. E o que a gente tem que fazer com o meu pensamento não? Porque mesmo que a gente não queira, às vezes vem. Bem, por isso que Jesus disse, a boca fala do que o coração. Então, como a gente precisa saber o quê? Agora vocês perceberam que coração, a palavra coração aqui significa pensamento. Vocês entenderam isso? Observaram? Não, eu não. Porque é do coração que vem os maus Pensamento. pensamentos vem do coração. Não, então o que eu penso é. Ela acha que pensa daqui. Então, é aquilo que a gente estava falando. O que é o coração, esse coração que está falando aqui é justamente a alma. O Que faz você... sentimento, os sentimentos. Gente, imagine que você é a emoção, tudo. O orgulho passa pela emoção. Existem 20 tipos de orgulho. 22, você não precisa. É muita informação. 22 tipos de orgulho. E a raiz do orgulho é emoção. Emoção negativa. Emoção ruim. Agora, por quê? Tudo. Se alguém é negativista, não tem aquelas pessoas que você diz, essa pessoa ela é muito, ela se apequena muito, ela se acha muito incapaz, ela se acha muito insignificante. Você já viu pessoas que já disse isso? Essa pessoa é ser assim, está abaixo sempre. Isso está ligado ao orgulho. Aquelas pessoas que dizem, não, eu faço, eu aconteço, eu sou tanto, está ligado ao orgulho. Aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu sou uma pessoa assim. Eu nem sou boa, nem sou ruim. Quando eu quero, eu sou boa. Quando eu quero, eu não. Isso é um tipo de orgulho. São 22 tipos de orgulho que você não. Aquela pessoa que diz assim, eu não vou na casa dela porque ela não vem na minha. É um tipo de orgulho. Olha, é outro tema para falar. Eu não sei se é orgulho ou não, mas eu sou assim. Olha, A pessoa chega o pra orgulho, mim, irmão, não o orgulho é o maior veneno que acaba com o ser humano. Foi descoberto no Texas que a maior causa de infarto é quem come café. Aí é como eu nunca estudei essas coisas, eu não sei de nada, aí eu não quero que Não o é das orgulho pessoas. como é que tem? É insegurança. Uma pessoa não faz toda a vida, eu também não faço toda a vida. No meu ver, sabe? Eu não tenho estudo para saber essas palavras bonitas, aí eu penso assim, Não tem aquelas pessoas que são assim, eu vou comer para ver se eu consigo passar essa tristeza. Eu vou deixar de comer para ver se eu consigo me isolar dessa situação que eu estou vivendo. Isso tudo é orgulho. Tudo é orgulho. E as pessoas, isso é uma pesquisa de 1998, as pessoas que morreram por causa do infarto, através do que comeram, começou com orgulho. Versículo 10. Vamos lá. Versículo 20. Ô Ria, nós estamos falando de que mesmo agora? Eu juro certo. Versículo 20. E aí? São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Quantas vezes eu levei reclamação porque eu não me ensinava a mão? Prosseguir.
Não, agora. Sim. Agora é a vez da irmã Quitéria. Ah, sim? Não, pai. Eita, é mesmo. Já esqueci, olha. Manda ver, irmão Vitória, aí. Eu não sei explicar não, pastor. Por quê? Sabe? É. Tu não é a mesma que ensina na salinha das crianças? Você lê e explica o que você entendeu. É, só isso. Não vou ler logo. A mulher estrangeira. Essa história também tem em Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Ela disse: Sim, Senhor. Respondeu a mulher: Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: Mulher, você tem muita fé. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. E Jesus curou muita gente. O que eu aprendi com a história dessa mulher é que ela foi uma pessoa determinada, soube aproveitar a oportunidade que Jesus estava naquela região e foi em busca do milagre dela, quer dizer, do milagre, que era a cura da filha dela que estava endemoniada, e que nós também precisamos ser pessoas determinadas. Determinada como? A gente saber aproveitar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Também a segunda lição que eu aprendi com a história dela é que ela foi perseverante. Mesmo Jesus dizendo que não tinha sido enviado para o povo de Israel, ela insistiu, perseverou e adorou o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Que nós também temos que ser perseverantes, nós não devemos desistir na primeira dificuldade. Se ela tivesse desistido, ela não tinha conseguido o milagre da sua filha, que era ver a sua filha curada. Ela perseverou e nós também temos que ser perseverantes. E outra lição que eu aprendo é que nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Mesmo Jesus dizendo que não era certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela insistiu, se humilhou na presença do Senhor, dizendo: Mas Senhor, os cachorros também comem das migalhas que saem da mesa dos seus senhores. E nós temos que se humilhar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor cada vez mais na nossa vida, reconhecer que nós não somos capazes, que nós somos dependentes dele. E também, outra lição que nos ensina é a da fé. Ela acreditou, mesmo que não estava vendo. Ela foi atrás, buscou, se humilhou na presença do Senhor e teve fé. Jesus conhecia a sua fé, mas eu acredito que ele quis ensinar muito para a gente através da história dessa mulher, para nos ensinar que nós não devemos desistir, nós devemos acreditar, mesmo que nós não esteja vendo naquele momento, mas nós devemos perseverar acreditando até conseguir o nosso milagre. Que maravilha, né? Jesus é lindo. Só uma pitadinha do que a senhora falou. Perceba que coisa interessante. Se eu fosse preparar uma mensagem aqui, passos determinantes para o milagre. Perceba o que a mulher fez. Primeiro, ela veio atrás, né? Ela foi atrás. Ela veio atrás. Para você receber o milagre, vem atrás. Corra atrás.
Aí, segundo passo. Receber. Ela gritou. Ela gritou. Jesus! E identificou que Jesus era, porque naquele tempo existia várias pessoas que se identificavam como mestres, como Senhor, como Jesus. Ela disse, Jesus, eu estou clamando ao filho de Davi. Ela identificou, estava clamando ao Senhor verdadeiro, ao Jesus, filho de Deus. O que ela fez depois? Adorou. Adorou. Braço determinando o milagre. Chegue perto de Jesus, grite por ele, clame por ele, adore a ele. O que foi que ela fez depois? Se humilhou, se ajoelhou, se humilhou. Aí Jesus chamou ela de cachorro. Não, eu não vim para vocês não, vocês são cachorros, eu vim para Israel. Perceba que a mulher não era orgulhosa, porque se ela fosse, eu vou estar passando vergonha aqui no meio da multidão, nada, né, pai? Infelizmente minha filha vai ficar doente, ela passar uma vergonha dessa. Você pensa que Jesus estava rodeado de 10, 15 pessoas? Ele estava rodeado de uma multidão. Agora, por que Jesus disse isso? Foi tão duro assim? Porque dá a A senhora falou certo, ele quis dar uma lição absurda. Perceba que ele chamou ela disso, mas ele não queria chamar, ele queria só deixar o exemplo. Porque ele viu a fé dela, deu uma pancada, sabia que ela não ia desistir, ela não desistiu, pelo contrário, ela se humilhou ainda mais. Jesus chama ela de cachorro e ela diz, mas Senhor, eu não sou mesmo? Porque ela diz o quê? Os cachorrinhos comem do resto do subejo e caem da mesa. Eu não quero ser igual ao seu discípulo, não. Eu quero. Não tem nada não que o Senhor me identifique como cachorro. Desde que o Senhor me dê um pedacinho do milagre que eu preciso. Um pouquinho que o Senhor me der, já vai resolver o problema. Não tem nada não que o Senhor me chamou de cachorro. Eu sou cachorro mesmo. Eu sou cachorro como da migalha de carne. Eu sou cachorro. O Senhor acertou. É muita humilhação, né? Mas tem quando aí nesse caso assim, tá? Tem tantas coisas que o povo diz assim, a gente engole um sapo para não engolir um mosquito, não é isso? É. Tantas coisas que a gente se humilha por uma coisa que a Não, peraí, gente tanto quer. ela se humilhou dos pés de Jesus. Sim. Não dá certo. Mas como ela se humilhou no pé de Jesus, mas tem tantas que as pessoas se humilham sem ser no pé de Jesus. Mas imagina. Para conseguir alguma coisa. Por que o texto disse que era uma mulher de onde? Cananeia. Cananeia. Por que de Cananeia? Porque os cananeus não conheciam nada da lei sobre Jesus. Que Jesus viria para salvar o povo, ele ia curar, ele ia libertar o povo. Os cananeus não conheciam. Ela veio atrás de Jesus pela fé. Ela soube. de Marcos diz que ela é cirofenícia. Cirofenícia. Ou seja, era uma grega. Lá da Grécia, exatamente. Então, ela veio exatamente pela fé, porque ela não era do povo para saber se Jesus realmente era o Filho de Deus, se Jesus era o enviado de Deus. Não, ela veio porque ela teve fé. Aguentou pancada, foi chamada de cachorro, se comparou a cachorro, aí você só sai daqui com o meu milagre. Aí Jesus se assusta. Não, mulher, aí, olha, você é demais. Grande é a sua fé. Talvez, se Jesus dissesse outra frase, eu diria, nem Israel eu encontrei tanta. Ele só fez aquilo para deixar, por exemplo, o povo. Olha, ela não é do povo, ela não me conhece como Cristo, como os profetas disseram, ela veio por fé e está levando o milagre por fé, mesmo levando essas pancadas que eu vejo, ela está levando o milagre insistindo, persistindo, perseverou, agarrou, e só sobe Jesus para levar o milagre. E quando você estiver gritando pelo seu milagre, vai ter gente dizendo, ô Jesus, desiste dela. Tem futuro não. Essa canta aí, esse canta aí, por isso que disseram, manda ela embora. É Ciro Felício, assim. Não é nem do povo. Entendeu? Isso aqui dá um conteúdo maravilhoso. A gente parou onde? Mas foi bem interessante, viu, irmã Vera? Que você Muito bom. absorveu Muito bom. no texto. Bem compacto, Vocês entenderam o que a irmã Vera bem explicou? rápido, bem interessante. Bem nervosa. 29. Lê aí, Lívia. Jesus saiu dali, foi a luz da Galileia. Do lado.
Prossiga, Everson. 30. Receba que Jesus vão fazer a inscrição. Eu só vou curar 10. Leva logo tudo. Aí o 31, José Pedro. O povo ficou admirado quando pelos falavam, os aleijados estava curado, os coxos andava e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou a Deus de Israel. Jesus alimenta outros multidões. Que coisa linda. Você imagina. Eu leio não, isso muito a Bíblia, imagina. Não imagina não. Eu sou muda. Aí vem alguém assim, toca em mim, eu. Tudo bem com vocês? Rapaz, o camarada só tem esse pedaço de perna, aí Jesus toca dele, a perna faz. Eu tenho certeza que todo mundo não, mas 50% corria. Você já parou para pensar o que aconteceu, né? Como o povo ficou assim? No começo pastor até que eu corria, mas agora eu estou entendendo que Deus faz milagre. Tá lembrado da última vez que você disse a porta bateu aqui, você quase morre. Só foi eu, não foi um monte de gente. Ai, meu Deus. Vocês não imaginaram isso? Porque isso, assim, dificilmente acontece no dia de hoje. Será que o problema está em Jesus? Porque Jesus disse que podia fazer mais coisas do que ele fez. Sério? Será que o problema está em Jesus? Está no corpo, né? Não tem. A gente não lê como deveria, a gente não ora como deveria, a gente não é o crente que deveríamos ser. Jesus está lá dizendo, eu estou querendo dar. Agora, essa cadeira suporta 120 quilos. Se botar 150, ela vai ter problema? Vai. Jesus quer dar, agora a gente não está pronto para receber. Não está preparado para receber. A gente não busca para receber. A gente não está disposto a receber a humilhação que aquela mulher recebeu de Jesus em prol do milagre. A gente desiste na primeira semana, no primeiro 3 dias, no primeiro mês. É, verdade, eu estou me contando. Eu não pedi mais nada. O que está acontecendo? Eu fico todo doente pedindo pelo aquele meu filho, quando ele chega aqui, me responde com a ignorância, depois vai embora, batata. Eu vou pedir aquele marido. Não, pastor, não é, a gente diz assim não, mas Não, já vi eu você. percebi que quanto mais a pessoa ora, é como que o demônio fica barra tentando mais ainda. É bom não. Fica, José. Descobriu uma realidade, José Patrício. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai receber pancada do diabo. E a intenção do diabo é o quê? Enriquecer. É lhe fazer levar você ao inferno junto com ele. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, mais ele vai tentar virar você. Olha, ontem Deus fez um milagre na minha vida. Você já recebeu tanto milagre, mas tá bom de contar para a igreja, né? Ó, A ficação fazendo isso. eu falei sobre a minha energia no dia, não foi? Foi. E estava lá no ponto lá, eu estava pagando nada. Eles vieram para levar o filho e deixar no escuro. Foi, Eu né? disse, não, agora eu vou ajeitar. Quando eu cheguei lá, eu me sentei. Aí ela disse que eu fui no sentido de 3 mil. Quando ela puxou, eu estava de 13 mil. Aí eu disse, não vou ter não condição de pagar. Aí disse, olha, você vai dar 1.000 de entrada, 1.500 de entrada, e a gente vai parcelar o resto de 30 de 400. Eu disse, então não vamos só. Vou para na casa. Aí ela disse, olha, tem um rapaz que vai fazer isso para você. Aí me deu o número. Aí foi eu, até lá, que é como uma filha para mim, né? Eu não tenho ninguém para dar mesmo. Aí ela disse que faz aqui. Aí ela pegou e ligou pro rapaz. Aí o rapaz disse, eu vou passar para uma Maria de. Não para ela, Maria Helena. Aí passou para
dessa mulher. E cada um ia olhando o CPF, a conta aumentava mais ainda um pouquinho. Aí ela disse, ó, eu vou mandar uma pessoa aí na Praça Santa Lúcia. Aí ficou. Aí disse que ela ficava na rodoviária, não tinha como nós ir para a rodoviária. Aí eu disse, olha, está indo para casa, mas não se preocupe, nós mandamos na paz na sua casa. Aí eu cheguei de noite, me ajoelhei e pedi a Deus, meu Deus, toca no coração daquela equipe, para tirar todo o juros da minha energia, para me pagar. Quando foi no outro dia, aí eu perguntei para ele, o rapaz dela disse, vou mandar. Aí o rapaz veio aí, começou de 2 horas até 5 horas para negociar a minha energia. Mas, menina, de repente, você saiu todo o juros da minha energia. Só ficou a pouquinho mesmo. Aí paguei 600 de entrada e o resto ele parcelou de 160 e pouco para me pagar. Aí baixou de 13 mil para quanto? Passei. Tirou todo o juros, eu vejo na sorte, tire o juro, tire todos os juros que tiver na continha dela. Para mim, confiar em Deus. Sem dúvida. Falando que você não quer Quando contar. terminou, me ajoelhei e fui agradecer a Deus outra vez. E por que não fala ali? Aumentar a Eu não fé estou falando aqui, todo mundo está ouvindo. Mas não é todo mundo, Não, não. mas tem gente que vem com o culto e não está aqui. Mas eu vou falar com você. Tá bom. Vou falar. É maravilha de Deus na vida dela, tá vendo? Mas para mim foi, para mim foi. Pra mim uma também. bênção que Deus fez na minha vida. Você ia pagar 13 mil, passava certo. Passou para 7, ele tirou todos os juros. Então eu não estava nos por aí, depois esperando ele ver. Eu passo um rapaz de volta, mas aquela ali não vai conseguir não, porque ele levaram o bilhete, passou sem nada só de volta. Nós paramos aonde? Estou. Onde não me tirou, mas aí eu tirei hoje. Estou esperando ele. 32? Vamos lá. 32. Jesus chamou o discípulo e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Um culto de Jesus pregando 3 dias. A gente não aguenta 3 horas. Percebeu? Imagina o que Jesus pregar, meu Deus. Aí o texto diz o que mais? Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto esse povo sair da cidade para o deserto para ouvir a gente? Comida quer dizer para essa gente. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Perceba que no qual versículo tem a multiplicação de pães? Não, qual capítulo tem a multiplicação de pães? Qual capítulo? O 14 tem a multiplicação de pães, o 15 tem a multiplicação de pão. Agora, a multidão andava com Jesus só por interesse. Uns para ser curados, outros para comer de graça. Será que tem, José? Percebeu o que está fazendo? O povo só andava atrás de Jesus ou para ser curado ou para comer de graça. Ainda bem que hoje não tem esse povo. Não tem? Por que você se ganha? Nem não. Não, está bem. Aí, o 35, né? Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças. E os peixes. Está bem, lá dentro, parabéns. Deu graças a Deus, então partiu e entregou aos discípulos, e eles distribuíram com o povo. Outra coisa que eu fico imaginando, irmão Vitória, José Pedro, minha mãe. Aí, Jesus, sabe, mano? Eu já comi, cheguei a comer 10. Vai perceber, Jesus bateu no pão e o pão se acabava. Bateu no pão. Ou o pão era multiplicado quando Jesus rasgava, ou o pão era multiplicado na vasilha. Eu fico com essa dúvida. Porque 7 pães, irmão, pelo amor de Deus, o povo fazia menino antigamente igual o povo de 7 casas ou mais. Só de adulto tinha 5 mil homens. É mais de 4, né? Só de adulto tinha mais de 4 mil homens. O homem come pra caramba, né? Aí, eu não sei, eu fico na dúvida. Eu já perguntei até que Jesus multiplicava quando? Quando o Senhor rasgava ou quando estava dentro da vazia? Sempre vocês percebam que Jesus nunca
distribuiu pão e peixe para o povo sem orar antes. E a gente come sem orar. Ninguém precisa aprender. Eu conheço um irmão que ele orava antes de comer e depois comia. Eu só oro antes. Isso é, tem que orar depois, né? Já comeu, obrigado Deus, estou alimentado. A gente precisa orar para comer, viu, Anderson? Lembra disso. Eu acho Quando eu me lembro, eu já tenho comido. Vamos que a gente só tem que orar antes da comida e depois que come. Mas eu nunca me lembro para orar antes da comida. É a Só fome. depois que eu estou aqui. é a fome. Quando eu Você vê a farinha lá no feijão, esqueceu. Eu acho que é a fome mesmo. É. Ela vai organizado para comer. Nem Aí depois de hoje você vai se lembrar. Amém, irmão? Vamos orar para comer? Amém. Isso é uma né? Mas é muito. Não vamos orar para comer? Amém. E na hora Nem Mateus não ia ensinar. na hora de botar isso, preparar comida. Vamos orar para comer? Ali que eu acho isso aqui vai. Aí distribui o povo, né? Vamos para a parte aqui. Todos comeram e ficaram insatisfeitos. E os discípulos ainda. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Satisfeitos, né? Ou seja, todos comeram e ficaram com a barriga bem cheia. Que maravilha! 7 pães e alguns peixes. Deu fome para ele lá. E os discípulos ainda encheram 7 cestos. Eu fui pesquisar quantos litros de água pegava cada cesto. Tinha 2 tipos de cestos. Porque pela água você imagina o tamanho do cesto. Tinha cestos de 6 litros e tinha cestos de 12 litros. Agora, imagine que encheu, vamos supor que fosse 7 cestos de 6 litros. 7 vezes 6, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 42 cestos de 6 litros. E todos eles ficaram meio, não foi? 40 não. 48. 42 litros e um cesto. E os litros, e os cestos ficaram meio de pão, não foi? Ficaram cheios. Mais de 20 mil pessoas comeram 7 pães e alguns peixes, ainda sobrou 42 litros de pão. Isso se o cesto foi de 6 litros. E se foi de 12 litros? Você já parou para pensar nesse detalhe? Não, para você ter noção do tamanho do milagre que Jesus fez. O povo levava pão para casa para comer a semana toda. Por isso que, meu Deus, os que comeram foram 4.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Naquela época, o homem José Pedro e a mulher, quando se casavam, tinha 10 meninas sem brincadeira. Falar em 10 meninas, aquela luz teve 16 filhos. Eu conheço um ali que eu disse que ele teve 16 filhos. Ele ganhava presente direto na escola. Agora imagine, vamos supor que esses 4.000 homens tivessem cada um 5 filhos. Fica novinho, né? Quase, Vamos botar pela metade. Cada homem desses tivesse cada um 5 filhos. 5 filhos. Ele estava acompanhado dele, a esposa e os 5 filhos. Vamos botar uma média. 5 vezes 4, 20. Só de menino tinha 20 mil crianças. A Bíblia diz que é mais de 4.000 homens. Mas vamos botar 4. Não, aqui é 4 mil. 4 mil. Bom, menino, 20 mil meninos. Mulheres, 4.000. Homens, 4.000. Quantas pessoas vinham?
28 mil. 28 mil. O meu sangue foi em alguns peixes e na sua base 42 litros de pão. Será que mudaram de vida no seu pequeno? Sem café e bonito não sei. Tem café sem água, né? Eu acredito que estava faltando água. Depois de 3 dias, eu falei, e quem é esse que sede de fome que eu não quero empregar? Puxa, quanto mais Jesus falava, eu queria ouvir. Aí o 38, então Jesus mandou o povo ir embora, subiu no barco e foi para a região da Magdala. Percebeu, ele saiu do compromisso de atender mais de 20 mil pessoas e já foi para lá. A gente disse, vamos fazer 2 cultos aqui, de manhã e à noite. Só fica eu e tu. E olha lá. Só fica mulher, fica eu e tu. Não, mas é possível que nem a gente conhece. Está vendo que se maneira por que a gente hoje não faz os milagres que fazia antigamente? Vê a distância, a diferença absurda. Porque a gente parava. Meus irmãos, vamos para o questionário e tentar vergonha de perguntar. Está perguntando se está quando ano. Everson, tem alguma dúvida? Tem não? E Níquel? Alguma dúvida? Diga. Então vocês estão aptos A ensinar sobre o capítulo 15. sobre o capítulo 15, né? Ninguém tem dúvida. É Mateus. Alguma dúvida? Você não tem dúvida ou você não entendeu nada? Então tem dúvida. Enquanto você pensa, eu vou para Josefa Maria. Mas você tem uma mania de copiar o outro. Josefa Pedro. Irmã de Vera. Eu acho que tem. Acho que tem um pouco. Minha mãe traz. Só que a dúvida que eu tenho, como é que eu queria saber? Ah, A história da alma, né? certo. Eu vou tirar uma sexta-feira aqui para a Porque gente o falar. povo duvida assim, viu uma alma. Eu quero saber se essa mesma alma. De quando que as pessoas morrem. Não vê não. Com certeza que não vê. Não quero. Demônio. O demônio pode Transformado na pessoa. tranquilamente Porque olha, quando eu era pequena, Fazer- eu era jovenzinha, eu via um molequinho desse tamanho. Eu também já vi. Aquele molequinho ele tomava conta do meu corpo com sua energia, bem forte. Aí no meu tempo católica, eu rezava muito. Quando eu terminava de rezar, ali, já faz. E aí aparecia outro vulto branco, que era alto, né? Eu tamanho de uma pessoa. E aí, o é o pesadelo, mas não. Quando eu estava ali, era que aquilo ali me tomava o corpo. Aí eu casei, eu digo, já vê, meu Deus, que eu me livrei desse. Mas o meu peixe me cortou na feira toda, pastor. Me falou que sem terra, eu digo, agora que eu não me acho, não. E agora eu tenho muito entender. Cadê o branco? Eu estava dormindo, eu me assinando, porque eu fui guarda-roupa. É um muito branco. Porque foi só uma pessoa com perto do manto branco, entendeu? Mas aí, graças a Deus, nunca mais na minha vida eu vi. Isso é demônio, José. Minha barra me acompanhando. Não, é porque tem pessoas, tem pessoas que têm a visão espiritual aberta e conseguem ver o que outras não veem. Aí, o mundo espiritual, ele existe. Só que, para você ver, você tem que ter a visão espiritual aberta. Então, aí se você, por exemplo, eu também já vi, mas eu já tinha consciência, eu já li a Bíblia e já sabia, né, que existia demônios e tudo mais. Eu já, quando eu vi antes de conhecer a Bíblia, mesmo assim, eu já sabia, já imaginava que não era um fantasma, que não era, porque de alguma forma, mesmo eu sendo pequena e não tendo conhecimento da palavra, mas na minha mente, eu acho que Deus já tinha colocado alguma coisa, assim. Não sei se era porque eu via sempre a minha mãe, que era crente, louvando essas coisas. Eu nunca acreditei. Mas eu sabia que era uma coisa ruim, demônio.
só pode ser ruim, porque só pode ser ruim, é ruim mesmo. Irmãos, eu vou deixar vocês com a lição. Vocês viram que desse nosso estudo aqui, surgiram ideias para vários temas de mensagem. Então vocês têm, se quiserem, a oportunidade de ou analisar, ou me entregar um papel, que aprender sobre isso. Aí eu digo, você que quer falar sobre isso. Ok? Por exemplo, eu já sei que vocês querem que a gente estude sobre algo. Amanhã não. Então eu nem gosto de igual. Não, a alma que está dentro de você. A alma que está dentro de você, mulher de Deus, não é alma espírita, não. Não, mas essa coisa aí não é alma, não. Não existe não, meu Deus, esse negócio de alma. São demônios que pegam um pouco. Por exemplo, eu já vi dizer, rapaz, eu vejo minha bisavó, a roupa que ela vestia, o óculos que ela usava, o brinco que ela usava, eu vejo minha avó, eu converso com ela. O demônio sabe como foi a bisavó daquela pessoa. E ele vai me apresentar para ela. Como se fosse a bisavó. Para quê? Para ela pegar um vidro de cu, criança. Ele não vai apresentar um bicho de chifre, querendo furar alguém. Não, ele não vai. Mas para uma criança. Mas ela apresentou-se a você como uma criança, não foi? Não. O meu pai era viúvo. Tu disse que era um menino? Sim, mas aí é outra história. Eu tenho várias histórias. Até aquela tem história até Rosário, né? Eu era criança, meu pai era viúvo. Aí, dia de domingo, o pastor sabe que antigamente o povo não tinha essa sacola, era de papel. Nós levava, o que comprava 2 quilos de papel. Parece um Aí, saco de cimento. a casa do meu pai era uma casa de barro. Tá? Aí a gente dormia no quarto da cozinha. Aí quando era de noite, eu ia varrer na casa. Ia juntar naquele monte de papel. Quando a gente estava ali, ela lavava os pratos tudinho. E as plásticas que vinha na vasilha. E eu via, eu era criança. Aí quando o pai fez algo para cá, que da casa, eu não vi mais. Não era a casa que era uma criança. Mas isso são espíritos, José. Isso são demônios. Irmãos, é um assunto tão profundo, muita vontade de falar com Mas, mais. quando eu lembro, falando agora quando eu era pequena, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 7 anos no máximo, eu deveria ter uns 7 anos. Eu lembro que eu fui lavar os pratos no rio, que eu morava em fazenda também, e o rio a gente saía de casa, andava e descia assim uma ladeira. E eu fui lavar os pratos, e eu gostava muito de tomar banho no rio, e fiquei brincando, tomando banho e brincando, né? E eu demorei demais. E eu vi a minha mãe me chamando. Eu olhei e vi ela me chamando. Aí eu já vou. Quando eu olhei, eu vi ela lá em pé, na ladeira, me chamando. Já estou indo. Aí eu apressada, botei os pratos na bacia, tudo, botei na cabeça e fui embora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava com uma roupa diferente e estava catando uma galinha. E você não me chamou? Ela disse, eu não. Uma pessoa mesmo lá, não sei se era. Era minha mãe. Eu vi a minha mãe, só que não era minha esposa, eu vi que não era ela. Entendeu? Então era o quê? Era um demônio na fisionomia da minha mãe. Ah, não, o mundo espiritual ele é muito cheio de conteúdo. A gente detalhar Tem o seu ano de aula. é um ano. Deixa eu contar outra história aqui do ex-bruxo, ele falando, não sei se é verdade. Eu sou certifico a mentira. Não, e quando nasce uma criança, nasce um demônio, né? Aí ele aprende os hábitos daquela criança. Por isso que às vezes quando a pessoa morre, já depois de grande, outros parentes vê aquela pessoa do jeito que a outra fazia. Ou seja, o demônio sabe tudo que o outro fazia porque vivia assim, aprendia tudo que ela fazia. Espírito. A irmã que está fazendo é tipo assim, a minha netinha. A minha netinha, ela é do mesmo jeito. Tudo que a minha mãe fazia, ela faz. As perninhas dela do jeito dela falar, tudo dela. Mas isso aí não tem nada a ver com o espírito maligno, não. Eu acho que é assim, mas quer Não, saber, não. né? Ela está dizendo que o demônio imita as pessoas, entendeu? Mas espírito não nasce. O demônio não Ele já existe. Ele já existe. Ele só cumpre uma missão de, se precisar se transformar numa criança, ele transforma. Num adulto ele se transforma, numa senhora ele se transforma. O que precisar ele faz. Ele está ali para fazer o que tem que ser feito. Aí o cara dizia que quando nascia uma criança, nascia um demônio. O demônio não O nasce. demônio nasce não.
Se já mãe Você fosse já gerar fala sério, ele imita a pessoa, né? Assim, muitas vezes, assim, à noite, né? Assim, umas horas da noite, a gente tá dormindo. Aí eu ficava assim, ô mano, ou na voz do meu pai, a voz da minha mãe, de dois meninos. A semana passada eu Eu não estava comigo, chamando na porta, a voz de dois meninos. Mãe, é daqui. Aí, pô, a minha voz dizia, quando a pessoa chamar assim, você não fala. Você espera 3 vezes para responder. Aí chama primeiro, aí chama o segundo, chama mais aí. Aí eu vou dizer que era uma coisa ali. Quando ela sopra na porta, né? Diz que a pessoa está doendo. Passa que aquele, porque você está soprando ali, né? Eu teria tanto. Vamos lá. É, Desculpe por eu não ter colocado o ponto de interrogação, porque o teclado está com defeito. Aí ele não coloca o ponto de interrogação. Vamos lá. A primeira questão, qual é? Essa você não sabe não. Qual é a primeira questão? O que é que você tem que primeiro responder? Ah, tá. Essa você sabe. No versículo 1, os fariseus e os príncipes da lei vieram à cidade de Jerusalém ou Jericó? Tá de hoje. Eles queriam falar com quem? Pedro ou Jesus? Muito bem, você está beleza. Eles reclamaram o que com Jesus? Os discípulos não lavam as mãos, Jesus não lavava o corpo. O discípulo não lava a mão. Muito, tá vendo que eu tenho vergonha de perguntar tão fácil, tá? No versículo 8, o que Deus diz? Esse povo Deus diz o que no versículo 8 dessa semana? esse povo me honra com o coração. Ou me honra Ah, essa com... boca tá bonita. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. Ah, tá. No versículo 11, Jesus quis dizer que o que deixa o homem impuro é o que ele fala e não o que ele come, sim ou não? Sim, muito bem. No versículo 15, quem pediu explicações a Jesus? João ou Pedro? Foi João, não? Foi João ou foi Pedro? Pedro? Muito bem. O sétimo. Você entendeu o que Jesus explicou no versículo 16 ao versículo 20? Aí você vai ler, se entendeu, vai colocar sim. Se não entendeu, vai colocar não. No versículo 21, Jesus saiu de onde estava e foi para perto de quais cidades? No versículo 25, a mulher disse que Jesus... muito bem. No versículo 22, a mulher disse que Jesus era filho de quem? Vocês são top demais. Meu Jesus, que esse mesmo quando foi assim, eu ouvi eles fazendo. Quem pediu a Jesus para mandar a mulher ir embora? Muito bem, Mateus. Deixa aqui uma pergunta para o pastor dentro do capítulo que estudamos. Dentro do capítulo que estudamos, você vai formular uma pergunta para eu responder. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu respondo. não, pastor, agora, meu amigo, eu vou dizer, agora se você não responder, eu não respondo. Não, é sério. Fala sobre a Bíblia. Essa foi uma pergunta para o pastor, eu tenho certeza que todas as vai fazer. Eu só botei porque eu tinha certeza. Versículo 12. Você acha que Jesus comparou a mulher ao cachorro no versículo 27? Sim. Muito bem. Quantos capítulos já estudamos até agora do livro de Mateus? Quantos? Quantos capítulos estudamos até agora, né? 17. Quantos? Como é que a gente tem? 15, gente! Rapaz, a pergunta mais difícil você fazer. Jesus, coisa de Deus. Quantos versículos tem esse capítulo? Só isso. É difícil? Não, muito bem.
Obrigado por ter vindo. Sexta-feira estaremos aqui. Vamos orar para encerrar. Olha, Não, Ilha. calma. Que? Calma. Não vai dar pra ninguém, vai pra quem? Fala mesmo. Irmãos, hoje nós começamos a estudar dessa forma. Vocês lembram que a gente estava fazendo culto nas casas, né? Quando ninguém queria, aí fazia aqui. Aí foi quando resolvemos estudar a Bíblia. Só que na segunda quarta de janeiro. Na segunda quarta de janeiro nós começamos a estudar a Bíblia, porque a primeira quarta, ela foi o dia primeiro, né? Então a primeira quarta de janeiro, ela foi feriado, não é isso? Não, aliás, janeiro teve 5 quartas. Só que a primeira quarta a gente fez o culto. Aí foi quando a gente decidiu que ia fazer o estudo de Mateus. Aí janeiro ficou com 3 quartas. Janeiro ficou com 3 quartas. Janeiro, olha só, o primeiro estudo veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vieram 24 pessoas na primeira quarta. Aliás, 24 não. 22 pessoas vieram na primeira quarta de janeiro. Em abril, na última quarta de abril, vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começou com 22. 4 meses depois, 7 pessoas. Então, menos da metade, né? Aliás, é um terço. Então, assim, vocês lembram que eu disse que ia anotar o nome de todo mundo? Então, todo mundo que vem, eu marco um X aqui. E os que permaneceram vindo, né, nesses 4 meses, foram 16 aulas. Teve só uma pessoa que participou dessas 16 aulas. 2 faltaram uma vez. 2 faltaram uma vez. Uma faltou 3 vezes. E outra faltou, 2 faltaram 4. 2 faltaram 6. Uma faltou 7. Outra faltou 8. Outra faltou 5. E outra faltou 13. Essa foi eu. Foi não, foi o Everson. Faltou 13. Vocês querem saber quantas aulas vocês participaram? Josefa Maria veio 15 aulas, faltou uma. Josefa Maria. Josefa Gama veio 12 aulas, faltou uma. Não, foram 16. Faltou 4. Josefa Gama. Josefa Pedro, faltou 2. Josefa Pedro. Quitéria, veio 8, faltou 8. Rian veio 10, faltou 6. Nicole veio 9, faltou 7. Everson veio 3 e Renilson veio 11. Faltou 5, né? No caso, nesse mês ele não veio, né? E uma do mês passado. A Bia veio 12, faltou 4. A irmã Ana veio 10, faltou 6. E o irmão Cícero veio 15, faltou 1. E a irmã Nezinha foi a única que não faltou nenhuma. Eu achei que ia ser a irmã Nezinha, o irmão Cícero e a Josefa Maria, né? Mas a Josefa Maria faltou. Então, a irmã Nezinha, nesses 4 meses, não faltou uma aula. Teve uma vez que ela veio só um pouco, mas veio. Então, talvez eu estou aqui só meia pouco.
Ó, então, para quem não faltou, vai ganhar. Para quem não faltou, vai ganhar uma lembrancinha. Gente, mas é só uma lembrancinha mesmo, viu? Só uma lembrancinha para registrar a aluna que não faltou durante 4 meses. Aí os 4 meses depois, aí vamos ver, né? Se todo mundo não faltar, aí a gente faz o bolo e comemora. Então, olha, só uma lembrancinha, viu? Eita maravilha. Espero que a senhora goste, né? Se não gostar, faça um 3 do certo. Oi, irmão. Diga mesmo. Não é, Mateus? Não é? É o quê? Não, e os outros eu não anotei, porque os outros vieram só uma vez. Ei. O Mateus veio só 2 vezes. Gente, eu tenho procurado, minha esposa testemunha disso, eu tenho procurado passar 60, 70, final de semana, 80% do meu tempo, estudando química. Você não tem noção do que a gente estuda. Para trazer uma aula assim, essa aula não foi uma vontade de quero mais? Nós vamos sempre trazer umas aulas assim, uma vontade de quero mais, com curiosidades da gente aprender. Porque a gente só consegue passar, não é porque eu sei tudo, eu não sei quase nada, mas é porque a gente pesquisa, tenta arquivar para passar. E vocês só vão conseguir olhar para a Bíblia e dizer, estou entendendo, se vocês fizerem como minha mãe fez. Tenha certeza, você não vai se arrepender de vir nessa quarta-feira. Você já sabe que o seu coração não guarda nada aqui. Você já sabe que não existe esse negócio de alma, que espírito não nasce. Então, tem N coisas. Olha, você não tem noção do quanto de conteúdo vocês quiseram imaginar para estudar. É porque vocês iriam ficar receosos, mas se a gente fosse falar aqui de mundo espiritual, meu Deus do céu, mas a gente vai falar. Tenha certeza, todas as aulas estão assim. Faça um esforço para estar aqui na quarta-feira. Eu não quero chegar aqui e falar só para minha esposa, a minha mãe fez. É tão bom essa troca assim. O inverno está chegando e o povo vai ser. Ô, moleque, tem que profetizar. Tem que chamar a existência o que não existe. Mas a gente chama, mas quer perdido, mas é assim. Quando chegar o inverno, todo mundo vai. Acabou. Não, Vai não, em nome de foi Jesus. o ano passado não acabou? Não estavam aqui? Entendeu? Eu vou começar a trabalhar no plano. Mas, Não dá para ela, né, irmã? Mas, assim, não é muito tempo pra vir. Eu acho que não é. Mas sempre o povo arruma uma desculpa. Tá assim para negócio de trabalho. É porque a Josefa faltou poucas vezes no negócio. Isso vende a pé, né? Navegando pra cá. Mas ninguém nunca mais ganha vez. Não, tô dizendo assim, que a gente vinha, mas não olha, eu vou contar um testemunho que é o testemunho da Josefa Maria. Vocês lembram que a Josefa Maria, quando chegou aqui, ela quando andava, a gente tinha a impressão que ela ia cair? Vocês perceberam como ela melhorou o andar, o equilíbrio? Quando foi Josefa Maria, eu tenho ouvindo. Foi alguém que me disse que você anda mais ligeiro do que ela. Você não melhorou quase que 100%. Graças a Deus. E isso é um exemplo para quem? Quem faz para Deus, Deus faz para ele. Claro que eu tenho certeza que esses outros. Mas se muita gente pensar desse jeito, né? Se muita gente pensar desse jeito, aqui não só tem desse jeito, não. E agora, gente, porque tem muita gente aí que só Jesus. E eu ninguém também, falando bom, porque eu não sei que me diz aí, mas eu não sei. Não é? Mas Jesus vai trazer. Ele vai trazer. Se tivesse entendimento de alguma coisa, não contava. Mas Jesus vai Pelo menos trazer. dizia, meu, onde que Olha, vai essa ideia do uma ajuda, jejum, alguma coisa, foi na igreja. Então, essa ideia pelo do- menos de domingo, né?
Essa ideia do jejum é maravilhosa. Deus faz muita coisa através do jejum, você não tem noção. Quando você vê o que Deus vai fazer, porque você jejum, você vai querer jejuar mais. É? Sério. Amém, irmão? É que a gente combina no seguinte. Se não chegar comida aqui na igreja. Mas tem muita gente que merece, mas não, mas tem gente que merece, assim, veio para a igreja e recebeu a privilégio da igreja, né? Veio para receber uma ordem da igreja. Na igreja não, irmãzinho. Igreja. Não sei lá. Eu não sei falar, você me perdoa porque eu não sei falar. Não, tranquilo, Mas ela quis dizer que depois que começou a andar, né? Sim, né? E não cada que ganha não vem de jeito nenhum. Agora quando ele tem um fundo, sustenta até lá, chega agora, você já sai infinito. Mas mesmo que a gente não receba nada de Deus. Assim, a gente não tem que vir para a igreja para receber. A gente tem que vir para a igreja para prestar um culto ao Senhor. Independente de a gente receber ou não. A gente vem porque a gente quer Deus. Independente do que Ele nos dê. Vamos lá. Eu queria... Está faltando o irmão Cícero e a irmã, né, que sempre vem, né? Mas vamos combinar para... No caso, sexta-feira, né, a gente fala com o pessoal, com toda a igreja, e a gente, quem quiser fazer o jejum, aí a gente combina para quinta-feira. Aí por que vocês dizem assim, por que quinta? Porque quinta é o dia que eu estou em casa. Aí assim, quinta eu tiro o dia para ficar, para me dedicar a Deus. Quinta é o dia que eu tiro para me dedicar a Deus. Eu faço pouquíssimas coisas. Eu passo o dia mais orando, lendo a Bíblia, estudando, mais voltado mesmo para Deus mesmo. É o meu dia de descanso, não é quinta. É o dia de descanso. É o meu sabate. Vamos lá? Chama o meio aí, amigo. Não foi boa, irmão? Eu sou muito da história que vamos lá? Obrigado por ter todos terem vindo. Sexta-feira estaremos aqui com o Pai. Obrigado por estas pessoas estarem aqui, Pai. Que a nossa cabeça seja um arquivador daquilo que aprendemos, para que nada possamos esquecer e tudo que assimilarmos possamos colocar em prática, como aprendemos com a mulher, como aprendemos, Senhor, que nós devemos aprender a falar contigo e ter cuidado não com quem entra apenas, mas principalmente com o que sai da boca. Pai, te louvamos por tudo que aprendemos, Senhor, de ti, que o Senhor nos dá muita educação. Muito obrigado, Senhor, por usou a tua filha para nos explicar a palavra, por todos que estão aqui, e nas próximas aulas nós possamos ter um compromisso mais sério contigo. Muito obrigado pelos adolescentes. Muito obrigado por todos, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, obrigado por Jesus, Senhor, até sexta-feira. Amém? Criativo.